Oi, pessoal! Última aula de processos biológicos. Na aula de hoje, a gente vai ver como o nosso metabolismo se comporta, quais são as principais atividades metabólicas de acordo com o nosso estado nutricional, ou seja, nossa atividade metabólica no período alimentado e no período de jejum. Eu já comentei com vocês em aulas anteriores que metabolismo é basicamente a atividade corporal. Atividade das células importantes para a sobrevivência, para o crescimento e para a proliferação. O metabolismo ele pode ser em dois sentidos, no sentido anabólico e no sentido catabólico. A gente sempre vai ter predominância de um ou de outro. Eu já falei isso para vocês também, que é predominância e não exclusividade. Então, dependendo do seu estado alimentar, vai ter predominância do anabolismo ou catabolismo. Se a pessoa acabou de comer, acabou de tomar o café da manhã, acabou de almoçar, se a pessoa está alimentada, a predominância do metabolismo é anabolismo. E aí aquela energia do alimento, ela pode ser utilizada para a produção de ATP, que a gente viu aula passada, ou pode ser armazenada. A glicose fica armazenada principalmente no fígado, na forma de glicogênio, mas também em células musculares, e a gordura fica armazenada no tecido adiposo. Os aminoácidos, geralmente, eles são encaminhados para a síntese proteica. Bom, isso no estado alimentado. Então, a energia ou vira ATP, ou é guardada, ou é armazenada. E no estado de jejum, a predominância do metabolismo é catabólico. No estado de jejum, não existem nutrientes disponíveis ali na corrente sanguínea, afinal, a pessoa não está se alimentando. Então, não tem glicose, não tem ácido graxo para produção de energia, para produção de ATP. Então, o corpo, ele recruta aquelas reservas energéticas que ele havia armazenado no período alimentar. Então, basicamente, conforme eu falei no slide anterior, quando comemos, os nutrientes podem ser imediatamente utilizados para a produção de energia, e aí as suas ligações químicas serão transformadas em ATP, que é isso que a gente viu na aula passada. Ou ainda, os nutrientes podem ser armazenados caso eles estejam em excesso. Comeu muita glicose, não está precisando de toda aquele glicose, de toda aquela glicose naquele momento para ser transformada em ATP. Aquela glicose vai ser guardada lá no fígado na forma de glicogênio e a gordura vai ser estocada no tecido adiposo. Quando necessário, ou seja, nos períodos de jejum, o nosso organismo, ele pega esse ácido graxo armazenado, pega essa glicose que foi armazenada e utiliza para produzir energia nos períodos de jejum. A gente viu aula passada que principalmente glicose e ácido graxo são utilizados para a produção de ATP. Então, a glicose no metabolismo aeróbio nos dá até 38 ATPs, no metabolismo anaeróbio nos dá 2 ATPs. E os ácidos graxos nos dão uma quantidade muito maior de ATP, né? Aproximadamente 100 ATPs. Porém, a concentração de glicose na nossa corrente sanguínea, ela deve ser muito bem regulada. A quantidade de glicose na nossa corrente sanguínea é fundamental porque é o único substrato energético do nosso sistema nervoso central. O nosso cérebro, ele só consegue utilizar o ATP provindo da glicose. Os nossos neurônios, eles não usam ATP que veio do ácido graxo. É por isso que quando a glicose cai abaixo de certo nível, quando a gente apresenta uma certa hipoglicemia, a prioridade daquela pouca glicose, mesmo que pouca, vai ser para o sistema nervoso central. As nossas outras células conseguem utilizar gordura para produzir ATP,
mas os neurônios não. Os neurônios só utilizam o ATP que veio do metabolismo da glicose. Então, a glicose é fundamental para o bom funcionamento do nosso sistema nervoso central. E quando a gente tem redução dos níveis de glicose, aquele pouco de glicose que ainda tem é preservado para o nosso sistema nervoso central. Afinal, o encéfalo comanda absolutamente tudo no nosso corpo. Então, a prioridade do metabolismo é dele, é do nosso sistema nervoso central. Existem dois hormônios que participam do controle do metabolismo, dois hormônios que direcionam o metabolismo para o sentido anabólico ou para o sentido catabólico. Esses dois hormônios são chamados de insulina e glucagon. Ambos hormônios são produzidos pelo pâncreas. O pâncreas apresenta diversos tipos celulares, diversas funções. Dentre os diversos tipos celulares, as células chamadas células beta produzem insulina e um outro tipo celular lá no pâncreas, chamadas células alfa, produzem o glucagon. No estado alimentado, quando temos alta taxa de glicose, de ácidos graxos e de aminoácido na nossa corrente sanguínea, temos, pelas células beta-pancreáticas, a produção de insulina. A insulina estimula enzimas para a construção do glicogênio, para a síntese de glicogênio. E a insulina também estimula a captação de glicose pelas células. Então, no metabolismo anabólico, temos a predominância do hormônio insulina. Por outro lado, em períodos de jejum, as células beta ficam inibidas e as células alfa, agora as células alfa é que serão ativadas. E as células alfa vão liberar o glucagon, que no período de jejum, metabolismo catabólico, estimula a chamada glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio e a liberação da glicose a partir dessa quebra do glicogênio. Bom, então a partir de agora a gente vai ver os principais eventos relacionados ao metabolismo corporal, primeiro no estado alimentado, depois no estado de jejum. Então, eu já falei para vocês que no estado alimentado temos a predominância da insulina e do metabolismo anabólico. Acabei de comer, então, uma alimentação rica em carboidrato. Este carboidrato vai ser quebrado, vai ser digerido e absorvido lá pelo meu intestino delgado na forma de glicose. Temos também outros monossacarídeos, né? Já vimos isso, que são frutose e galactose, mas a glicose é o principal deles. Já vimos que essa glicose pode ser usada imediatamente para fornecer energia, ou seja, essa glicose pode ser usada para produzir ATP. Ela pode ser armazenada como glicogênio no fígado e também nas células musculares, mas vimos que o glicogênio hepático ele é principal, porque em períodos de jejum o nosso corpo recruta este glicogênio aqui. O glicogênio do músculo, ele não é liberado para a corrente sanguínea, ele é utilizado pelas próprias células musculares. Então, o fígado é o órgão responsável pela liberação de glicose para a corrente sanguínea durante o período de jejum. E no período alimentar, essa glicose ela é estocada, ela é armazenada lá no fígado. Vejam só, o excesso de glicose é convertido em gordura e pode ser armazenado, portanto, no nosso tecido adiposo. De que maneira? Vimos que a glicose pode ser convertido em piruvato e o piruvato é convertido em acetil-CoA. Da mesma forma que o ácido graxo também pode ser convertido em acetil-CoA, o acetil-CoA também pode ser convertido em ácido graxo. É uma reação química reversível.
Sendo assim, o excesso de glicose vira acetil-CoA, o acetil-CoA vira ácido graxo e esse ácido graxo é armazenado no nosso tecido adiposo na forma de triacilglicerol. Esse esqueminha aqui é basicamente um resumo sobre o que a gente viu na aula passada. Se tem glicose lá na nossa corrente sanguínea, a glicose pode ser armazenada na forma de glicogênio no período alimentar, e esse glicogênio pode ser quebrado para produzir glicose no período de jejum. Essa glicose pode ser convertida a piruvato e depois a lactato no metabolismo anaeróbio. No metabolismo aeróbio, com a presença de oxigênio, o piruvato entra na mitocôndria e é convertido a acetil-CoA. O acetil-CoA ele vai ser utilizado para a produção de energia, primeiro no ciclo de Krebs e depois na cadeia respiratória. Mas vejam que este acetil-CoA também pode ser convertido em ácido graxo. E esse ácido graxo armazenado lá no tecido adiposo na forma de lipídio, na forma de triacilglicerol. Então, o excesso de gordura ou o excesso de glicose pode ser armazenado no tecido adiposo na forma de triacilglicerol. E aí, no período de jejum, quando necessário, esse triacilglicerol, esse lipídio, é quebrado, convertido em ácido graxo, e aí o ácido graxo será convertido em acetil-CoA através da beta-oxidação, e agora sim esse acetil-CoA vai lá para o ciclo de Krebs e depois para a cadeia respiratória para a gente obter energia. Os aminoácidos, eles são utilizados principalmente para a síntese de algumas proteínas. Porém, em alguns casos bem específicos, caso a ingestão de glicose seja muito baixa, ou seja, dietas low carb, por exemplo, os aminoácidos, eles também podem ser convertidos em acetil-CoA. Os aminoácidos também podem ser convertidos em ácido graxo, ou seja, excesso de proteína também pode ser convertido em gordura e ficar estocado lá no nosso tecido adiposo. Bom, já que o aminoácido pode ser convertido em acetil-CoA, isso significa que excesso de aminoácido é convertido em ácido graxo, mas eventualmente este aminoácido que foi convertido em acetil-CoA também pode entrar aqui para o ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Também pode ser utilizado para a produção de ATP. Isso só acontece em casos extremos. Geralmente, a produção de ATP vinda do acetil-CoA, ela provém principalmente da glicose e dos ácidos graxos. Os aminoácidos, eles são priorizados para síntese proteicas. Eles só são utilizados para produzir energia se a ingestão de glicose for baixa. E ele só vai ser estocado na forma de gordura, só vai ser convertido em gordura se o consumo proteico for muito elevado. E os principais eventos metabólicos no estado de jejum, quais são, né? Então, a gente já viu que é a predominância do hormônio glucagon, além de outros hormônios, tá? Chamados hormônios contrarreguladores, mas na aula de hoje eu falei especificamente sobre o glucagon. Vocês vão ver melhor sobre esses hormônios na aula de endocrinologia, que vocês terão no quarto semestre, mas basicamente o glucagon é um hormônio importante, um hormônio liberado no período de jejum e promove catabolismo, ou seja, quebra de moléculas. Glucagon direciona o metabolismo para o sentido catabólico. Antes de mais nada, existe um sistema que até hoje eu não falei para vocês, mas é um sistema muito importante que também induz a produção de ATP, chamado sistema creatina-fosfato. Creatina é um aminoácido
é um aminoácido não essencial, ou seja, o nosso corpo é capaz de produzir este aminoácido, mas mesmo assim muita gente acaba fazendo suplementação à base de creatina, porque a creatina é um aminoácido capaz de induzir a produção de ATP de forma muito rápida. De que maneira? Creatina é um aminoácido que é fosforilado, ou seja, recebe um grupo fosfato, criando, portanto, uma molécula chamada creatina fosfato. Creatina mais um grupo fosfato. Quando a gente está precisando de ATP muito rapidamente, existe uma enzima chamada creatina quinase que quebra esta molécula. Então, reagente creatina fosfato, né? Creatina mais o fosfato. Depois da quebra, temos a separação da creatina mais aquele fosfato. E aí, esse fosfato, ele é incorporado ao ADP de forma muito rápida. Fosfato mais ADP, temos, portanto, a produção de ATP. Então, basicamente, a creatina fosfato transfere um grupo fosfato para o ADP, gerando ATP de forma muito rápida. Só para lembrar, ADP tem dois grupos fosfato, né? Adenosina difosfato, e o ATP, três grupos fosfatos, adenosina trifosfato. Se o ADP recebe um fosfato, então ele fica com 3, certo? Dando origem ao ATP, adenosina trifosfato. Isso acontece de forma muito rápida, essa obtenção de energia é muito rápida, porém muito limitada, né? A gente não tem grandes quantidades de creatina fosfato estocado lá nas nossas células. E aí, no repouso, quando a gente está descansando, essa creatina, ela pode ser fosforilada mais uma vez pela creatina quinase. Então, aqui, ó, é uma reação reversível. O contrário acontece no período de repouso e temos lá mais creatina fosfato estocada nas nossas células. Quando que a gente usa esse sistema? Logo quando a gente começa a atividade física, nos primeiros minutos ou até mesmo segundos, a nossa energia é muito alta, né? Depois a gente vai cansando. Essa creatina fosfato que nos dá energia de forma muito rápida nos primeiros segundos ou nos primeiros minutos. Depois do estoque de creatina fosfato diminui e aí a gente utiliza outras fontes para produzir ATP, como glicose e ácido graxo. No período de jejum, aquele glicogênio que foi armazenado lá no nosso fígado no período alimentar, ele é quebrado. Este evento de quebra do glicogênio se chama glicogenólise, e a quebra do glicogênio libera, portanto, glicose para a corrente sanguínea. Este glicogênio hepático, o glicogênio armazenado no fígado, é a principal fonte de glicose no corpo nos períodos entre as refeições, no período de jejum. Este fenômeno, a glicogenólise, nos provém suprimento de glicose, suprimento de energia, por aproximadamente 4 horas, que é o período mais ou menos médio em que uma pessoa fica em jejum, né? O período entre uma refeição e outra. Então, até 4 horas você tem suprimento de glicose na sua corrente sanguínea através da glicogenólise. Após esse período, aí o corpo começa a mobilizar outros substratos energéticos para a fonte de energia, para a fonte de ATP, como gorduras e proteínas, por exemplo. Eventualmente, se a sua necessidade energética for muito alta, como no caso da atividade física, por exemplo, aí você consegue mobilizar as fontes de energia vindas da gordura num período inferior a 4 horas. Mas, via de regra, no período de jejum, a gente utiliza principalmente a glicose para a obtenção de energia. A gente utiliza principalmente a glicose para a obtenção de ATP. Em períodos de jejum ou em períodos em que a demanda de ATP é muito alta, como por exemplo no exercício físico, que a gente precisa de muito ATP, existem outras formas de obter glicose,
Uma das formas é o chamado ciclo de Cori. Vejam, a glicogenólise, a quebra do glicogênio, é o mecanismo principal, mas o nosso corpo precisa ter vias alternativas para a obtenção de glicose, porque afinal a glicose é o único substrato energético do nosso sistema nervoso central. Na verdade, não é o único, é o principal substrato energético do nosso sistema nervoso central. O que é o ciclo de Cori? A gente viu na aula passada que as nossas células musculares, elas podem utilizar a glicose no metabolismo anaeróbio, certo? No metabolismo anaeróbio, a glicose é convertida em piruvato e o piruvato é convertido em ácido lático ou lactato. Se a gente tem um acúmulo excessivo de lactato lá nas nossas fibras musculares, a gente sente fadiga, né? A gente sente aquela dorzinha de fadiga. Porém, através do ciclo de Cori, este lactato lá no fígado, ele pode ser convertido novamente à glicose. Então, vejam só, lá no músculo ocorre a produção de lactato através do metabolismo anaeróbio da glicose e, consequentemente, a produção de 2 ATPs. Este lactato cai na corrente sanguínea e vai lá para o nosso fígado. Lá no fígado, o lactato ele é convertido novamente à glicose. E aí ele cai na corrente sanguínea e ele é capturado pelas nossas células musculares. E aí o nosso músculo utiliza novamente essa glicose para a produção de ATP. Este ciclo de Cori, ele é muito importante porque, vejam, este ciclo evita que o lactato se acumule na corrente sanguínea. Afinal, o lactato é um ácido lático. O acúmulo do lactato poderia causar acidose lática, né? Poderia acidificar o meio. Então, esse ciclo de Cori evita que isso aconteça. Claro que quando a produção de lactato é muito intensa, como no caso de exercício muito intenso, inevitavelmente a gente tem sim um pouquinho de lactato acumulado, mas o ciclo de Cori impede que este acúmulo seja excessivo. Este mecanismo que eu acabei de explicar para vocês que acontece no ciclo de Cores, ou seja, quando o lactato produz glicose, este mecanismo é chamado de gliconeogênese. A gliconeogênese é basicamente a produção de glicose a partir dos ácidos graxos, dos aminoácidos e do lactato. Ou seja, a glicose é tão importante para a gente. A glicose é o substrato energético principal do nosso sistema nervoso central. Ela é tão importante que quando não tem glicose o suficiente, o nosso corpo utiliza outros precursores não glicídicos para produzir glicose. O nome deste mecanismo é gliconeogênese. Então, vejam, no ciclo de Cori, o lactato lá no fígado é convertido a glicose. O glicerol do triacilglicerol, né? Então, a gente viu que a gordura é armazenada na forma de triacilglicerol, um glicerol mais 3 ácidos graxos. Quando ocorre a quebra desse triacilglicerol, aquele glicerol que sobrou do triacilglicerol também entra nesse processo de gliconeogênese e pode ser utilizado para a produção de glicose. E os próprios aminoácidos também podem produzir glicose através da gliconeogênese. A gliconeogênese acontece principalmente no fígado, é o principal órgão, né, formador de glicose a partir de precursores não glicídicos, mas os rins também conseguem, né? Os rins têm um papel coadjuvante na gliconeogênese. Então, esse slide aqui é um resuminho, né, dos 2 slides anteriores. Temos lá no músculo, principalmente em exercício vigoroso, em que a produção de lactato é muito alta, né? Temos lá no músculo a produção de lactato através do metabolismo anaeróbio da glicose. Este lactato
cai na corrente sanguínea e vai lá para o fígado. Lá no fígado, o lactato é convertido novamente a glicose, este é o ciclo de Cori, certo? A glicose volta para a corrente sanguínea, é capturada pelo músculo e é utilizada novamente para produzir ATP. Em período de jejum prolongado, né, também temos a quebra do triacilglicerol, conforme eu já falei para vocês. Então, existe uma enzima chamada lipase, que vem aqui e quebra esse ácido graxo. E agora, esse ácido graxo livre, ele sofre uma beta-oxidação lá na mitocôndria, pode ser convertido em acetil-CoA, e depois o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória para a produção de ATP. Podem ser quebrados até 3 ácidos graxos, né? De uma molécula de triacilglicerol. E esse glicerol aqui que sobrou, ele pode sofrer a chamada gliconeogênese que eu acabei de explicar para vocês. Então, esse glicerol, ele pode ir lá para o fígado e ser convertido em glicose. No período de jejum, o catabolismo basicamente então induz a quebra das nossas reservas energéticas. Quebrando as nossas reservas energéticas, temos, portanto, a síntese de acetil-CoA. Acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e depois temos a cadeia respiratória e, consequentemente, a produção de ATP, a produção de energia nos períodos de jejum. O glicogênio é quebrado, né, através do processo da glicogenólise. Lembrem-se que lise sempre significa quebra, né? Glicogenólise, quebra do glicogênio. Temos então a glicose, que por sua vez também será quebrada no processo de glicólise. Teremos a produção de piruvato, que lá na mitocôndria será convertido em acetil-CoA. Acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. No caso das gorduras armazenadas no tecido adiposo, triacilglicerol será quebrado, quebra de lipídios, lipólise. A lipólise vai, portanto, liberar ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres sofrerão o processo de beta-oxidação e teremos, portanto, acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs. E em casos extremos, a proteína também pode ser quebrada. Este processo se chama proteólise. Teremos aminoácidos que passarão por um processo chamado desaminação. Desaminação é a remoção do grupo amina dos aminoácidos, e aí o aminoácido também pode ser convertido em acetil-CoA, e acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. Bom, eu tinha falado para vocês que a glicose é o principal substrato energético do nosso sistema nervoso central. Mas claro que em algumas situações muito específicas não temos glicose o suficiente, principalmente nas chamadas dietas low carb, né, que são as dietas pobres em carboidrato. Neste caso, existe um outro substrato energético secundário que pode ser utilizado pelo nosso sistema nervoso central. Esses substratos energéticos são chamados corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, em excesso, eles causam acidose metabólica, o que é muito prejudicial. Porém, quando não tem glicose, inevitavelmente vai ocorrer a produção desses corpos cetônicos, porque aí o nosso sistema nervoso central também consegue utilizar para obtenção de energia. Os corpos cetônicos, eles são produzidos através de um processo chamado cetogênese. Esse processo ocorre lá no fígado. As mitocôndrias do fígado produzem acetil-CoA através dos ácidos graxos, né? Então, os ácidos graxos sofrem a beta-oxidação e ocorre a produção de acetil-CoA. Lá no fígado, 2 moléculas de acetil-CoA se condensam e dão origem
aos chamados corpos cetônicos. Então, vejam, o ácido graxo, que estava lá estocado no tecido adiposo, que veio da gordura ingerida, né, como bacon, por exemplo. Esse ácido graxo, ele é encaminhado lá para o fígado. Lá no fígado, o ácido graxo é convertido em acetil-CoA e o acetil-CoA, duas moléculas de acetil-CoA são convertidas nesses chamados corpos cetônicos. E os corpos cetônicos podem ser, portanto, utilizados pelo nosso sistema nervoso central. E assim a gente finaliza nossa última aula de processos biológicos. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar todos os conteúdos. Espero que eu tenha conseguido contribuir, ainda que um pouquinho, para a formação de vocês.